Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda. 3-0 no Liverpool, ficou marcado na história. E no Rio não tem outro igual, só Flamengo é campeão mundial. E agora, seu povo, pede o mundo de novo. Dale, 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 Mengo, pra cima deles, Flamengo. Dale, 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 Mengo, pra cima deles, Flamengo. Meus amigos, já estou aqui, ó, afiando as cordas vocais, soltando o pulmão, meu irmão, ficando doidão. E você, como é que você tá? Tá preparado para as emoções que você vai ver na tarde, início da noite de hoje, às 18 horas, você tem encontro marcado com o maior time do mundo. Eu tô falando do Flamengo, meus amigos. E vai ter lá também uma porcalhada. Pega Peppa Pig. E o Chiqueiro vai estar lá. Vamos lá, começar nosso vídeo. No vídeo de hoje você vai ver Felipe Luiz falando sobre Pedro. Será que o Pedro vai ou não vai? Felipe Luiz mandou o recado, mas eu ainda tenho esperanças, porque eu acredito em milagres. E Felipe Luiz falou sobre surpresa e que já definiu a escalação para o jogo Palmeiras e Flamengo. Essa escalação que só sairá 1h30 antes do jogo. Eu tô até sem fôlego. Vamos falar ainda hoje sobre a escalação do Flamengo, a provável escalação, tá, contra o Palmeiras. Léo Pereira rebate polêmica com Vitor Roque e manda recado no Flamengo. Jorginho quer bater recorde e deixar legado no clube mais querido do Brasil. Torcida do Flamengo cria nova música para a final da Libertadores e essa música foi inspirada no Peñarol, meus amigos. Ex-Flamengo e Palmeiras, Alex, lembra do Alex Cabeção? Se esquivou aí de dar palpite para a final da Libertadores. Ninguém quer comentar. E aí, para fechar, vamos falar sobre o futuro? Flamengo 2035, desafios e sonhos para a próxima década. Mas antes de seguir com tantas informações, eu já gostaria de te pedir, meu amigo, vai deixando aquele like maroto desse vídeo. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o malvadão, sobre o mais querido, sobre o nosso Mengão. Lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho e ajuda a gente a crescer com certeza nessa plataforma. E eu e você, mesma família, mesmo DNA, e amamos quem? Amamos o Flamengo. Sem mais delongas, vamos para o início do nosso vídeo. Deixa eu me ajeitar aqui. Meus amigos, em coletiva no dia de ontem, na sexta-feira, o técnico Felipe Luiz não fugiu das perguntas e falou sobre o Pedro. Infelizmente, Felipe Luiz informou que o atacante Pedro será desfalque na final da Libertadores, que ocorrerá daqui a pouquinho às 18 horas em Lima, no Peru. Se você tá, meu irmão, aí no Peru, pega meio mal isso, né? Mas se você tá no Peru, você tá feliz, né, cara? Porque você vai ver o jogo do Flamengo. Sem brincadeira, sem bobeira. A gente que tá distante de Lima, deixa eu melhorar a frase então, né? Vamos ter que acompanhar via TV. Quem não tem TV vai ver pelo celular. Quem não tem vai ver pelo computador. Mas todo mundo ligado, mandando boas e fortes energias positivas para o Flamengo. E aí assim, vamos ver o que o Felipe Luiz falou sobre o Pedro. Vem cá comigo, ó. Palavras de Felipe Luiz à ESPN. O Pedro não treinou, não conseguiu se recuperar da lesão e sim, ele está fora da final. É uma pena, já que é um jogador muito importante. Sem ele, provavelmente não estaríamos nesta final. Agora queremos fazer um grande jogo para que ele possa desfrutar também da parte que cabe a ele, fora do campo, apoiando os companheiros. Palavras bonitas até de Felipe Luiz. Com uma contusão, vamos relembrar? Muscular na coxa esquerda, Pedro não conseguiu, infelizmente, se recuperar a tempo e só deve retornar aos gramados na próxima temporada. Ou seja, mesmo que o Flamengo seja campeão na Libertadores, o centroavante deve seguir ausente na disputa aí do Mundial de Clubes. Mas eu não vou mentir para você. Para mim, eu acho que ainda existe a possibilidade, eu acho que o Felipe Luiz tá blefando. Ah, mas por quê? Cara, Jorge Jesus fez isso em 2019 com o Gabigol. Será que o Pedro não vai aparecer na lista dos titulares
ou reservas ali dos 11 iniciais, será que não vai aparecer o nome do Pedro? Eu acho que tem uma surpresa. Porque o Felipe Luiz falou que vai ter surpresa, porra, na escalação. Eu mantenho minha fé. Deixe sua opinião nos comentários. Se você acha que o Pedro ainda pode aparecer, se eu sou maluco. E ainda, se ele vai fazer falta ou não, se ele não jogar. Sua opinião é importante pra gente. E o técnico Felipe Luiz fez um grande suspense, meu irmão, na entrevista coletiva desta sexta-feira, mais conhecida como ontem. Ao ser questionado sobre o time para essa final, o comandante garantiu que já escolheu os nomes, mas deixou no ar a possibilidade de uma surpresa nos 11 iniciais. Cara, tá entendendo o que eu tô falando? Podem me chamar de maluco, mas eu acho que o Pedro vai aparecer, cara, nessa lista, mano. E aí, se ele aparecer, vai destruir mentalmente os jogadores do Varmeiras. O técnico Abel Ferreira tá contando que o Flamengo vai jogar sem o Pedro. Cara, eu tô acreditando, hein? Esse vídeo vai ficar marcado. Estou gravando ele no dia 29/11. Eu tô falando desde ontem isso. Felipe Luiz falou que o Pedro não ia jogar, mas eu tô falando desde ontem. 29/11. Às 10h30 da manhã, estou gravando esse vídeo. A final vai ocorrer daqui a pouco, às 18 horas. Para mim, o nome do Pedro vai sair na lista. E ele é a grande surpresa. A preparação do Flamengo foi encerrada justamente nesta sexta-feira, com o último treinamento focado na partida. Após o reconhecimento do gramado no Monumental U, em Lima, também marcado para esta noite, o Flamengo entra em modo de foco total para o jogo deste fim de semana. Então o Flamengo está focado. Ontem foram lá, reconheceram o gramado, fizeram o último treino. O último treino foi realizado onde a seleção peruana, delegação peruana treina, botaram um monte de parada preta lá, meu irmão, dos lados assim, um toldo, alguma coisa do tipo, para tampar a visão, para o treino não aparecer. Na coletiva, Felipe Luiz foi naturalmente questionado sobre a escalação. E mais natural ainda, não deu pistas do que pretende escolher. Só afirmou que o time já está definido e não descartou a possibilidade de surpresas. É disso que eu estou falando. A responsabilidade, porém, foi compartilhada com quem estiver em campo. Palavras de Felipe Luiz aqui pra gente fechar. Já tenho a equipe definida para amanhã. Vocês vão ficar sabendo 1h30 antes do jogo. Então, gente, 4h30 eu vou estar com vocês, hein? Fazendo live pré-jogo. Ele disse assim, sempre há surpresas. Pô, mano, eu tô acreditando. No final, nossa forma e identidade estão ali. Não foge disso, mas existem detalhes, sim, que podem surpreender. No final das contas, são os jogadores que resolvem com a bola no pé, disse Felipe Luiz. Encontro marcado com você, 4h30 da tarde, pré-jogo do Mengão. Nesse momento, vamos falar sobre a provável escalação do Flamengo para o jogo de daqui a pouquinho, meus amigos. Eu tô muito emocionado. Chegou a hora do jogo mais importante desse ano. Depois de encarar tantos desafios em 2025, o Flamengo entra em campo daqui a pouquinho no Monumental de Lima para enfrentar o time do Palmeiras. Tô até nervoso, né? Pelo inédito tetracampeonato entre os clubes brasileiros. Lembrando que tanto Flamengo quanto Palmeiras podem ser tetracampeões. Que responsabilidade, né? Vamos falar aqui agora sobre a provável escalação do Flamengo para hoje. Será que a gente consegue acertar? Vamos lá, o técnico Felipe Luiz, vocês já sabem, tem um desfalque garantido para essa final. Gonzalo Plata, que está suspenso pela expulsão contra o Racing. E ainda ao caso do atacante Pedro, que sofreu uma lesão na coxa e não tem condições de jogo. O atleta até viajou para Lima, tá com elenco, mas não deve ser utilizado na decisão. Mas eu ainda acredito que vai aparecer o nome do Pedro na lista. Nem que apareça como reserva, mas pode ser que apareça como titular, hein? Essa é a surpresa para mim. Do resto, o Flamengo pode contar com força máxima na decisão da Libertadores. E a principal dúvida fica por conta do zagueiro Léo Ortiz, que trata daquele estiramento no tornozelo desde que o Mengão encarou também o Racing, né? De lá para cá, o defensor não entrou mais em campo e foi preservado para a final.
Fica a dúvida para saber se vai jogar como titular ou vai estar apenas lá como reserva. Caso opte, né, por manter Léo Ortiz no time neste momento, Filipe Luís vai recorrer ao Danilo, né? Então, de novo, se for deixar o Léo Ortiz de fora do time, vai recorrer ao Danilo, como tem feito. Substituto imediato na defesa. E que vem jogando muita bola. Não vamos falar disso, né? A outra dúvida fica na formação do ataque, que oferece várias opções ao treinador, que já testou várias possibilidades ao longo dos jogos. Vamos então aqui agora falar sobre a provável escalação. Eu já gostaria de saber, você colocaria o Léo Ortiz para jogar como titular ou deixaria ele na reserva? Eu penso assim, Danilo vem jogando os últimos jogos e jogando bem. Tá com ritmo de jogo. O Léo Ortiz está há mais de um mês. Eu acho que eu começaria, então vamos lá. Rossi no gol. Dupla de zaga, Léo Ortiz. Opa, dupla de zaga, Léo Pereira e Danilo. Deixaria o Léo Ortiz na reserva. Nas laterais, Guilherme Varela, indiscutível. Alexandro, indiscutível. Meio de campo, ali na volância, Jorginho e Eric Pulgar. De Arrascaeta como meio atacante e pensando nas pontas, Everton Cebolinha, centroavante, eu começaria com Bruno Henrique, fato, e aqui Luiz Araújo. Esse para mim é o time que vai começar hoje. E Pedro na reserva. Deixe sua opinião nos comentários, o que você achou e o que você mudaria nessa tua escalação aí inicial. E o nosso zagueiro Léo Pereira rebateu polêmica que ocorreu durante essa semana com o Vitor Roque e mandou um recado aí no Flamengo. Vamos ver a reportagem, ó. O zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, analisou em coletiva a final da Libertadores diante do Palmeiras. O defensor do Mengão pontuou que a equipe acredita no plano de jogo do Filipe Luís e mandou um recado. Estamos preparados para qualquer cenário. Palavras dele. Vamos pegar as palavras porque fica melhor, né? Léo Pereira falando, hein? Para mim, o jogo passa muito por acreditar. Nós acreditamos muito no plano de jogo que o Filipe Luís nos colocou desde quando assumiu. Com certeza, também a parte mental. A gente chega muito forte com uma consistência muito grande durante a temporada. Estamos preparados para qualquer cenário e isso fala muito sobre o mental da equipe, além do tático, físico e técnico, acrescentou Léo Pereira. E aí, assim, depois ele falou sobre o episódio que ocorreu essa semana, que é uma brincadeira. Tanto ele quanto o Vitor Roque fizeram provocações, mas em publicidade, fazendo comercialzinho pra carne, pra linguiça, tá ligado, mano? Então, se não me engano, carne maturata, tô até fazendo comercial aqui. Quem me dera, ganhasse um dinheirinho com isso. E aí vamos ver o que ele falou sobre esse evento, ó, porque teve muita gente, torcedor do Flamengo, reclamando, pô, Léo Pereira tá provocando, irmão. Aí depois saiu o vídeo do Vitor Roque, né, dando a resposta, e viu que era publicidade. O pessoal reclamando muito aí com o Léo Pereira. Olha o que ele falou. Não tem nem o que comentar sobre isso. Falando sobre o que ele falou do comercial e o que o Vitor Roque também falou. Ele disse assim, ó, foi só uma ação de publicidade mesmo. Ele é meu colega. Publicidade, hein, galera? Ele é meu colega de trabalho. A gente se dá super bem. Não tem provocação nenhuma. Essas coisas de extracampo não vão entrar de forma alguma lá dentro. Tanto ele quanto eu estamos focados em dar o nosso melhor para ambos os clubes. Finalizou aí Léo Pereira. Deixa sua opinião nos comentários, né, sobre a força do time física e mentalmente para esse jogo. E ainda, tu acha que prejudica a campanha publicitária? Acho que não, né? Todo mundo participou, todo mundo que eu digo, um de lá e um de cá, e estão com muita bufanfa nos bolsos, né? Sua opinião é sempre importante. Estamos chegando na última parte desse vídeo. Eu vou falar sobre o futuro do Flamengo. Então eu vim do futuro para falar para vocês que estão no presente do Mengão o que ocorrerá daqui a 10 anos. Quais são os feitos, quais são as realizações que o maior clube do Brasil, da América do Sul, do mundo, dos planetas, do universo. Quais são os feitos realizados pelo Mengão, pelo Flamengo, Clube de Regatas do Flamengo. Vamos lá. Primeira coisa,
Vamos lembrar que novembro foi o mês de aniversário do Flamengo e nesses 130 anos tivemos muitas e muitas novas inspirações. E eu te pergunto, você sabe o que você vai ver nos próximos 140 anos do Flamengo? Eu sou do futuro e venho aqui para te contar. Vamos aqui pensar um pouco, pelo menos em 10 anos para frente, porque 140 é muito tempo. Provavelmente vocês não estarão mais aqui. Eu estarei lá no futuro, mas vocês não estarão mais aqui. Então eu vou te falar, nos próximos 10 anos, o que ocorrerá, o que poderá acontecer no Flamengo. De cara, sim, o Flamengo terá o seu próprio estádio, meus amigos. Inicialmente, Rodolfo Landim disse que o estádio próprio ficaria pronto em 2009. Mas, para o BAP, isso só deve acontecer na próxima década. E sim, vai acontecer. Antes de 2035, muito provavelmente ali por volta de 2030, o Flamengo vai estar 31, para ser mais exato, no início de 31, o estádio do Flamengo ficará pronto. Isso é importante para você saber. Falando sobre Libertadores, sim, o Flamengo será o maior. Agora, nesse ano, vocês vão ver, eu já vi o jogo. O Flamengo venceu o Palmeiras. E nos tornamos campeões. Somos campeões. Somos o primeiro time brasileiro tetracampeão. E ó, vamos passar os times argentinos. O Flamengo vai ser o maior campeão da Libertadores. Nesses próximos 10 anos, vamos nos consolidar como o maior campeão da Libertadores. Fiquem atentos, porque isso sim vai acontecer. Lembrando que o maior campeão é o Independiente, que tem 7 conquistas. Como o Flamengo vai conquistar hoje o título, vai ficar com 4, vão faltar apenas 3. E esses 3 vão ser conquistados em menos de 5 anos pelo Flamengo. Falando sobre brasileiro, o Flamengo já é o maior campeão brasileiro. Já é o maior. Porque possui 8. Quem tem mais tem 8. O Palmeiras, se eu não me engano, tem 4 títulos ou 5 títulos brasileiros. Eles alegam que tem 12, mas tem um monte de mentira. Um monte de mentira. Mas o Flamengo, que tem mais, com certeza passará dos 12 títulos. Vai chegar a 14 títulos. O Flamengo passará, tem 8. Vai passar a ter 14 nos próximos 10 anos. Muita coisa boa, né? E aí, não vou mentir. Falando sobre título mundial, o Flamengo que venceu em 81, que na disputa de hoje é o único que tem título mundial, porque o Palmeiras não tem. Dizem que tem uma tal de Taça Pinga 51. Mundial de 51. Cachaça. Até 2035, o Flamengo conquistará mais 2 títulos mundiais. Seremos tricampeão mundial. É isso. Deixe sua opinião nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, já vai deixando aquele like maroto. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do Flamengo, irmão. Do tetracampeão da Libertadores, do nosso Mengão. Lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho e ajuda a gente a crescer. E eu e você somos da mesma família, possuímos o mesmo DNA rubro-negro e amamos o Flamengo. Saudações rubro-negras. Para sempre, Mengo!